A mansão Borley foi uma casa supostamente assombrada localizada em Essex, na Inglaterra. A casa ficou famosa por sua história de assombrações e atividades paranormais, e foi considerada por muitos como o lugar mais assombrado da Inglaterra. A mansão foi construída em 1862 por um rico comerciante, chamado William C. Morton, que viveu lá com sua família. Em 1920, a casa foi comprada pelo reverendo Lionel Foster e sua esposa, Marianne, que começaram a experimentar eventos inexplicáveis, como o som de passos, portas que se abriam sozinhas e objetos que se moviam sem explicação. O casal começou a investigar a atividade paranormal e descobriu que a casa tinha uma longa história de fenômenos inexplicáveis. A história contava que a casa havia sido construída sobre um mosteiro medieval que havia sido destruído durante a reforma, e que um monge havia sido condenado à morte no local por ter se envolvido com uma freira. Durante a investigação do casal Foster, foram relatados fenômenos ainda mais estranhos, como aparições de fantasmas, escrita misteriosa em paredes, objetos que desapareciam e reapareciam em outro lugar, e até mesmo a aparição de uma mulher vestida de branco que caminhava pela casa. A casa ficou famosa após o casal Foster deixá-la em 1935, e muitos outros investigadores de atividade paranormal visitaram a casa ao longo dos anos. Em 1943, a casa foi destruída em um incêndio, e acredita-se que isso tenha sido causado por um dos fantasmas que assombravam a casa. Hoje, a mansão Borley não existe mais, mas sua história continua a intrigar e assombrar as pessoas. Há muitas teorias sobre o que realmente aconteceu na casa, desde fraude até eventos paranormais genuínos. Seja qual for a verdade, a mansão Borley permanece como um dos locais mais assombrados e misteriosos da Inglaterra. A experiência de Filadélfia é uma lenda urbana que afirma que em 28 de outubro de 1943, a Marinha dos Estados Unidos realizou um experimento secreto chamado Projeto Rainbow, em que um navio de guerra, o USS Eldridge, teria sido teletransportado de Filadélfia para Norfolk, Virgínia, e voltado novamente em um instante. A história também afirma que a tripulação do navio teria sofrido graves consequências, como mortes, doenças mentais e outros problemas de saúde. Segundo a lenda, o Projeto Rainbow teria sido baseado em estudos sobre invisibilidade de navios durante a Segunda Guerra Mundial. A ideia era criar um dispositivo que pudesse tornar o navio invisível a radares inimigos, mas o experimento teria dado errado e o navio teria sido teletransportado acidentalmente. No entanto, não há nenhuma evidência concreta de que o Projeto Rainbow ou a experiência de Filadélfia realmente tenham acontecido. A história parece ter surgido a partir de relatos de testemunhas que afirmaram ter visto o USS Eldridge desaparecer da costa de Filadélfia por um breve momento, mas esses relatos podem ter sido causados por ilusões de óptica ou por outros fenômenos naturais. A Marinha dos Estados Unidos negou a existência do Projeto Rainbow e da experiência de Filadélfia, e muitos especialistas em física e engenharia também consideram a história improvável e cientificamente inviável. Apesar disso, a história da experiência de Filadélfia continua sendo popular entre os entusiastas de teorias da conspiração e ficção científica, e já foi explorada em filmes, livros e programas de TV. O caso do assassino do Zodíaco é um dos mistérios mais notórios e intrigantes da história dos Estados Unidos. O assassino, que se autodenominou Zodíaco, cometeu uma série de assassinatos brutais e enviou cartas criptografadas para jornais locais e a polícia, desafiando-os a decifrá-las e capturá-lo. Apesar de uma intensa investigação, nunca foi identificado ou preso. O primeiro assassinato atribuído ao Zodíaco ocorreu em 20 de dezembro de 1968, quando David Faraday e Betty Lou Jensen foram encontrados baleados e mortos em seu carro em uma área remota de Vallejo, Califórnia. Pouco mais de 6 meses depois, em 4 de julho de 1969, Darlene Ferrin e Michael Magial foram baleados enquanto estavam sentados em um carro estacionado em um parque de Vallejo. Magial sobreviveu ao ataque, mas Ferrin morreu no hospital algumas horas depois.
Em 1º de agosto de 1969, o assassino enviou sua primeira carta para o San Francisco Examiner, na qual ele se apresentou como o Zodíaco e assumiu a responsabilidade pelos assassinatos em Vallejo. Na carta, ele incluiu um código criptográfico, desafiando os leitores a decifrá-lo. Em 27 de setembro de 1969, um jovem casal, Cecelia Shepard e Brian Artel, foram atacados e esfaqueados enquanto faziam um piquenique em um parque perto do Lago Berryessa, na Califórnia. Shepard morreu algumas horas depois, mas Artel sobreviveu e foi capaz de fornecer uma descrição do assassino. No mês seguinte, em 11 de outubro de 1969, o Zodíaco cometeu seu assassinato mais conhecido, quando ele atacou e matou Paul Stine, um taxista, em São Francisco. Ele pegou uma peça da roupa de Stine como um troféu e enviou para a polícia, juntamente com uma carta na qual ele se vangloriava do assassinato e ameaçava matar mais pessoas. A polícia recebeu várias cartas do Zodíaco, algumas contendo códigos criptográficos que ele desafiava a polícia a decifrar. Um dos códigos foi decifrado por um professor de matemática amador, que descobriu que a carta continha uma mensagem de ameaça contra escolas locais. Em resposta, as escolas foram fechadas e a polícia realizou buscas em massa, mas o assassino nunca foi encontrado. O caso do Zodíaco permaneceu aberto por décadas, com várias teorias e suspeitos sendo investigados. Em 2007, a polícia anunciou que havia recuperado o DNA do envelope de uma carta do Zodíaco, mas mesmo assim, nunca foi identificado o assassino. O mistério do Zodíaco continua a intrigar muitas pessoas até hoje. O desastre de Chernobyl foi um acidente nuclear que ocorreu na madrugada de 26 de abril de 1986, na usina nuclear de Chernobyl, localizada na cidade de Pripyat, na Ucrânia, então parte da União Soviética. O acidente resultou em uma explosão na instalação do reator número 4, liberando grandes quantidades de material radioativo na atmosfera. O reator 4 da usina de Chernobyl era um modelo RBMK, um reator de água fervente modificado que tinha algumas peculiaridades em relação a outros reatores nucleares. No dia 26 de abril, a equipe da usina estava realizando testes de segurança no reator, com o objetivo de verificar a capacidade dos geradores de energia de manter as instalações em funcionamento em caso de falha no fornecimento externo de energia elétrica. No entanto, uma série de erros humanos e de projeto levaram a um superaquecimento do núcleo do reator, o que causou uma explosão. A explosão e o incêndio que se seguiram danificaram gravemente o reator e o prédio circundante, liberando grandes quantidades de material radioativo na atmosfera. A nuvem radioativa espalhou-se pelo vento em direção ao nordeste, atingindo várias regiões da Europa Ocidental. Os trabalhadores da usina e os bombeiros que chegaram ao local para combater o incêndio foram expostos a altos níveis de radiação, o que causou a morte imediata de alguns deles e sérios danos à saúde de outros. A evacuação da cidade de Pripyat e de outras áreas próximas começou algumas horas após a explosão, mas muitas pessoas já haviam sido expostas à radiação. O governo soviético foi criticado por sua resposta inicial ao acidente, que foi lenta e desorganizada. As autoridades locais e nacionais demoraram a reconhecer a gravidade da situação e a adotar medidas para limitar a exposição das pessoas à radiação. As informações sobre o acidente foram divulgadas lentamente e com muitas inconsistências. Nos dias e semanas após o acidente, as autoridades soviéticas mobilizaram uma grande operação para conter a liberação de radiação e limpar a área afetada. Foram construídos abrigos temporários para os trabalhadores que estavam envolvidos na operação, e foram realizados esforços para descontaminar os edifícios e o solo. O trabalho de descontaminação continuou por anos e ainda hoje há áreas em torno da usina que permanecem altamente contaminadas. O número de vítimas do acidente é incerto e controverso. Oficialmente, 31 pessoas morreram diretamente como resultado do acidente, incluindo trabalhadores da usina e bombeiros.
No entanto, estima-se que o número total de mortes relacionadas à radiação possa chegar a algumas centenas ou mesmo milhares de pessoas, devido a doenças como câncer e outras condições de saúde. Além disso, muitas pessoas foram deslocadas de suas casas e perderam suas terras e bens como resultado do acidente. O massacre de Joneston foi um dos maiores suicídios coletivos da história, ocorrido em 18 de novembro de 1978, na Guiana. Mais de 900 pessoas, incluindo crianças, morreram após beberem uma mistura de cianeto e suco de frutas. O líder da seita, Jim Jones, também morreu no incidente. A seita, conhecida como Templo do Povo, foi fundada em Indianápolis, nos Estados Unidos, em 1955, por Jim Jones, um pregador carismático que defendia uma visão socialista e igualitária da religião. A seita atraiu muitos seguidores, especialmente pessoas marginalizadas e desiludidas com a sociedade americana. Nos anos 70, Jones mudou-se com a seita para Guiana, onde criou uma comunidade agrícola chamada Joneston. Ele acreditava que a Guiana seria um refúgio seguro para sua seita, longe das autoridades americanas e do clima político polarizado dos Estados Unidos. No entanto, em 1978, o congressista americano Lew Ryan liderou uma delegação de políticos e jornalistas para visitar Joneston e investigar as alegações de abuso e lavagem cerebral na seita. A visita foi tensa e Jones acabou ordenando a morte de Ryan e 4 outras pessoas que o acompanhavam. Quando as notícias chegaram a Joneston, Jones ordenou que seus seguidores bebessem a mistura de cianeto e suco de frutas, alegando que era um ato de revolução contra o governo americano e uma forma de evitar o abuso e a tortura que ele acreditava que seus seguidores sofreriam se fossem capturados. A maioria dos seguidores morreu no massacre, mas algumas pessoas conseguiram escapar ou foram resgatadas pelas autoridades guianenses. O incidente chocou o mundo e gerou uma ampla discussão sobre os perigos das seitas e a necessidade de proteger as pessoas vulneráveis de líderes religiosos carismáticos e potencialmente perigosos. O massacre de Joneston continua sendo um dos eventos mais trágicos da história americana e um lembrete sombrio dos perigos do fanatismo e da lavagem cerebral. O assassinato de Sharon Tate foi um dos crimes mais brutais da história dos Estados Unidos, ocorrido em 9 de agosto de 1969. Sharon Tate era uma atriz promissora de Hollywood, casada com o cineasta Roman Polanski, que estava grávida de 8 meses na época do crime. Ela e outras 4 pessoas foram brutalmente assassinadas em sua casa em Los Angeles pelo culto liderado por Charles Manson. Charles Manson era um criminoso e líder de uma seita conhecida como a Família Manson, que acreditava em uma filosofia distorcida que combinava elementos de comunismo, satanismo e pseudociência. Ele acreditava que a sociedade estava prestes a entrar em uma guerra racial apocalíptica, que ele chamou de El Terceiro Ter, e que sua seita seria a única a sobreviver. Manson ordenou a seus seguidores que cometessem assassinatos aleatórios para instigar a guerra racial. Em 9 de agosto de 1969, 4 seguidores de Manson invadiram a casa de Sharon Tate em Los Angeles e assassinaram brutalmente Sharon e seus amigos, Abigail Folger, Wojciech Frykowski, Jay Sebring e Steven Parent. Os assassinatos chocaram a sociedade americana e trouxeram atenção para Manson e sua seita. Ele e seus seguidores foram presos e condenados à prisão perpétua. Manson morreu na prisão em 2017, aos 83 anos de idade. O assassinato de Sharon Tate e seus amigos foi um evento trágico que abalou Hollywood e a sociedade americana como um todo. Ele permanece como um lembrete sombrio dos perigos das seitas e do fanatismo extremo, e um lembrete da necessidade de permanecermos vigilantes contra o extremismo em todas as suas formas. E aí, galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história.
Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.